Olá galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Luciano Pimenta Valadares, e hoje o papo é sobre logística empresarial. Mas, propriamente dito, hoje nós vamos falar sobre o nível de serviço logístico. Muito bem, nível de serviço logístico. O que é esse nível de serviço logístico? Então a gente tem aí, para a Blend 1974, ele refere-se especificamente à cadeia de atividades que atendem às vendas, geralmente se iniciando na recepção do pedido e terminando na entrega do produto ao cliente. E, em alguns casos, continuando com o serviço ou manutenção do equipamento ou outros tipos de apoio técnico, ou seja, o pós-venda. Então, existem os elementos de nível de serviço. Então, a gente tem aí elementos de pré-transação, ou seja, estabelecem um ambiente para o bom serviço. A gente tem elementos de transação, ou seja, são aqueles diretamente envolvidos nos resultados obtidos com a entrega do produto ao cliente. E temos o pós-transação, né, aquilo depois que eu já entreguei, né, o produto, que representa a gama de serviços necessários para apoiar o produto no campo, para proteger consumidores de produtos defeituosos, para providenciar o retorno das embalagens ou tratar reclamações, devoluções ou solicitações. Ou seja, a logística, então, ela trabalha no antes, no durante e o depois. Isso é o nível de serviço logístico. Então, a gente pode ver aí, pegar aqui o meu apontador laser, que a gente tem, então, elementos de pré-transação. É a política posta por escrito, qual é a política de entrega, é a estrutura organizacional, como isso é feito muitas vezes, flexibilidade dos sistemas, né? Pode ser horário, algumas coisas assim, e os serviços técnicos inclusos. Nos elementos de transação, nível de estoque, habilidade no trato de atrasos, elementos do ciclo de pedido, tempo, transbordo, conveniência do pedido, substituibilidade do produto. E nos elementos de pós-transação, a gente tem a instalação, garantias, reparos, peças de reposição, rastreamento do produto, queixas e reclamações dos clientes, embalagens, reposição temporária do produto durante o reparo. Então, a gente vê que o nível de serviço ele é aquele garantidor de qualidade para o cliente. Bom, mas por que o nível de serviço é importante então, né? Parece até meio retórico. Mudança da atividade perante o serviço oferecido, por isso que ele é importante. A escolha do cliente é influenciada pelos vários níveis de serviços logísticos oferecidos. Pode ser um elemento promocional tão importante quanto desconto e preço, propaganda, vendas personalizadas ou termos de vendas favoráveis. O que acontece que a gente observa, né? Hoje em dia, na hora que você vende o produto, está lá quantos dias para entregar. E é justamente isso aí está embutido ali o nível de serviço. Nível de serviço é a garantia de que eu vou entregar dentro do tempo acordado. Então, o nível de serviço afeta os custos. Então, o custo de estabelecer certo nível de serviço deve ser contrabalanceado com vendas potenciais para aquele serviço, de maneira a dar a máxima contribuição nos lucros. Então, aí está o nível de serviço, a gente tem o preço, qualidade e o serviço. E como é que a gente administra isso tudo, então? Como é que a gente faz a administração desse nível de serviço? Então, o nível de serviço logístico é a qualidade do desempenho que os fornecedores oferecem aos seus clientes, seguindo alguns indicadores fundamentais dentro da logística. Um desses indicadores é remetido ao frete e à entrega, fatores importantíssimos que agregam a satisfação do consumidor. Então, a gente pode estar dessa forma conceituando o ciclo de pedido. Bom, então o conceito de ciclo de pedido é o tempo transcorrido entre a colocação do pedido pelo cliente até a sua entrega. É chamado de tempo de ciclo de pedido. Cada evento do ciclo requer um intervalo de tempo para seu término. A soma dos tempos individuais representa o tempo total para o cliente receber o seu pedido. Bom, algumas empresas também aí a gente observa que ela trata muito disso também. Opa, deu uma falha aí. A gente vê que ela trata muito isso aí também do ponto de vista, como é que eu posso dizer, a gente chama hoje muito, né, de lead time, né? Então o tempo entre o cliente pedir e receber a mercadoria. E como é que isso funciona então?
A gente observa aí, né, que a gente tem aqui, tem os clientes, atacadistas ou varejistas. Então o cliente ele pode fazer o pedido, tem o pedido do cliente ao armazém. Caso o armazém já tenha, né, então tem a transmissão do pedido aqui, caso o armazém já tenha esse pedido, ele coloca no transporte e entrega o pedido. Caso o armazém não tenha, ele vai fazer uma transmissão dos itens em falta para quem? Para a fábrica. E aí a fábrica vai fazer o quê? Produzir e entregar esses itens. Vocês estão vendo que está faltando um caminhãozinho aqui, né? Bom, falhas acontecem aí em todos os lugares. Eu não vou parar aqui para colocar um caminhãozinho aí, mas saiba que aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, existe um caminhão. Bom, então, ó, como é que a gente tem isso aí, então, né? Então, a gente tem aqui o tempo total do ciclo de pedido, e aí a gente tem a transmissão do pedido, que é a consolidação do pedido, a transmissão do pedido ao depósito. Recebi e transmito ao depósito. Tem o processamento e montagem do pedido, programação do manifesto, liberação do crédito, montagem do pedido no depósito. Você pode observar isso aqui muito bem acontecendo quando você faz uma compra pela internet, que você vai rastreando, se o seu pedido foi recebido, ou a operadora de crédito fez o pagamento, autorizou a transação, seu pedido está em processo de separação, é esse processamento de montagem do pedido. Tempo para aquisição de estoque adicional, se for o caso. Se item em falta, tempo adicional para conseguir o estoque da fábrica, ou seja, eu transmito isso para a fábrica. E o tempo de entrega. Tempo de entrega a partir do depósito, tempo de entrega a partir da fábrica, processamento de entrega do cliente ou reposição. Então, o que a gente vê aí? A gente observa que cada vez mais, como é que pode se dizer? Minha lâmpada falhou aqui, ó, você perde a concentração inteira, né? Mas, enfim, a gente observa, né, hoje que o sistema, como ele está integrado, toda a cadeia produtiva está integrada, hoje, quando vai na internet, o sistema procura imediatamente onde é que está aquele pedido, justamente para te falar a questão do tempo de entrega. Se está no depósito, se está no varejista, se está no parceiro, ou se tem que produzir na fábrica. Aquele ali é o determinante para te dizer o seguinte, quanto tempo vai levar para o seu produto poder chegar até a sua residência, se for o caso de consumidor final. Se for no caso de um varejista, também é a mesma situação. Muito bem, medindo então a determinação das necessidades de serviço logístico. Então, o impacto do nível de serviço nas vendas pode ser compensado pelos custos logísticos de prover tal serviço, mas é bem difícil determinar a relação venda-serviço, sendo necessário medir o serviço oferecido, determinar o serviço desejado e a diferença entre os clientes também é importante. Bom, medindo o serviço oferecido, o número de fatores que perfazem o serviço logístico é o menor número daqueles que compõem o ciclo do pedido. São numerosos para a maior parte das empresas, medi-los por um ciclo de valor. Esta medida permite o círculo da média e da variabilidade do tempo do ciclo de pedido, medida simples e razoável do desempenho logístico. Determinando o serviço desejado. Apesar de o ideal ser ajustar os níveis de serviço a partir da relação venda-serviço, para um único cliente ou grupo deles, tal conhecimento geralmente não está disponível nas firmas. Uma alternativa é determinar os requisitos de serviço e ajustar o nível de serviço logístico para atendê-los. Basicamente, né, mais ou menos, a gente está falando aqui que às vezes tem empresa que tem nível de serviço muito alto e o cliente não consegue, para o próprio cliente, o cliente é enrolado, né? E vice-versa também pode acontecer. Bom, clientes são diferentes, né? O que eu acabei de falar aí. Os clientes podem ser separados em 4 grandes grupos: varejistas, instituições, indústria e construção. E nós vamos falar deles agora. Então, clientes são diferentes. Varejistas tendem a necessidades balanceadas de serviço. Eles geralmente mantêm estoque de prateleira para a maioria de seus itens de venda. Ou seja, eles precisam de um alto nível de serviço, que já que o estoque está toda à amostra, à medida que vai acabando aquilo ali, você tem que repor para não ficar aqueles buracos na prateleira e ficar aquela coisa feia. Então, o nível de serviço deles é altíssimo. Instituições são muito sensíveis ao serviço de entrega, muitas vezes considerando o fator mais importante do conjunto do nível de serviço.
Vamos pensar uma instituição aqui como um hospital, por exemplo, né? Então eles são sensíveis à entrega, por quê? Né? Às vezes eu tenho que ter um medicamento, eu tenho que ter todo o aparato ali médico para poder estar cuidando dos meus clientes, né? Indústrias são mais sensíveis à variação no serviço de entrega e, em menor grau, à sua velocidade. Ou seja, não é que eu estou com pressa, eu quero saber quando vai chegar. Então, o negócio não é nem tanta rapidez, é honrar com o compromisso. Trabalhei numa grande empresa aqui no estado do Espírito Santo, e o que acontece? Lá, quando os caminhões chegavam, às vezes, olha que engraçado, né? O caminhão chegava com a carga que a empresa já tinha comprado, só que o caminhão não podia entrar, porque, por exemplo, o horário dele entrar era 9 horas da manhã. Então, se ele chegasse qualquer hora antes disso, ele tinha que ficar num pátio esperando. Por quê? Porque eu tinha que ter a máquina para descarregar, tudo lá. Então, assim, não entrava, mesmo eu precisando do produto. Ele tinha horário correto para entrar. Construção. Esses clientes não costumam manter clientes, né? Comprou uma casa, você não sai comprando casa atrás da outra. O tempo de entrega pelo fornecedor é crítico, pois a programação de um projeto de construção depende muito disso. Quando é que entrega, como é que entrega, a velocidade e tudo mais. Bom, mas isso tudo, né, a gente falar aí do que é da administração, isso necessita que a gente tenha uma política de serviço, que é o que a gente vai falar agora. Temos que fixar uma política de serviço. Então, apesar de o nível de serviço ser estabelecido no projeto e na operação do sistema logístico, os administradores muitas vezes consideram necessário prover metas sensíveis para avaliar o desempenho medido. Então, formas e metas disso aí. Então, a gente pode, uma das formas é através dos padrões. Então, para criar padrões, são definidos detalhes suficientes em termos de produtos ou área geográfica, de forma a apontar claramente ineficiências ou erros grosseiros. E não podem ser demasiado detalhados de forma que atrapalhem a administração. Então, quando você cria um padrão de entrega, um padrão de transporte, um padrão de armazenagem, é legal porque a partir daí você pode medir até por comparações entre as suas atividades padrão. Políticas de serviço. Algumas empresas levam o nível de serviço a um passo além de colocar sua postura de serviço aos clientes na forma de declarações impressas. Essas declarações prometem ao cliente que o fornecedor pretende agir de determinada maneira no que diz respeito ao serviço. Eles são resultado direto da fixação dos padrões de serviço. Então, a partir do momento que eu tenho um padrão, conseguir estabelecer aquele padrão, conseguir medir aquele padrão, eu posso colocar uma política de serviço de vai acontecer assim. E aí o cliente do outro lado fica mais tranquilo também. Bom, agora, uma coisa que a gente sabe quando a gente fala de logística, de transporte, de tudo, é que pode dar errado. Tá? Uma das principais coisas que pode acontecer é dar errado na sua operação. E para isso a gente tem que ter um planejamento para contingências do serviço, né? Vai que dá errado, o que eu vou fazer? Então, boa parte do tempo e esforço logístico é dirigido para obter operação eficiente sob circunstâncias normais de pressão e temperatura. Ao mesmo tempo, o profissional deve estar preparado para atuar numa circunstância extraordinária que pode parar o sistema e alterar drasticamente a sua operação por um curto período de tempo. Por exemplo, greve da polícia, greve de caminhoneiro, isso aí, greve numa firma que tem um item que todas usam, né? A gente teve aí o problema dos chips, né, que a gente teve durante a pandemia. Tudo isso são coisas que tiveram que ter alguma contingência. Então, contingências típicas aí durante o nível de serviço. Parada do sistema. Planos de contingência em nível de serviço andam lado a lado. Se o nível de serviço for vital para conseguirem manter clientes, as companhias prudentes tomam provavelmente tempo extra para planejar ações de contingência, quando o nível de serviço normal não pode ser mantido. Né? Empresas de locadora, carro reserva, hospitais particulares, às vezes comprar leitos em outros hospitais particulares, caso de uma pandemia, por exemplo. A gente pode, enfim, uma série de fatores que você tem que tomar cuidado para o seu sistema não parar. E aí eu não posso operar, a gente fala lá em administração da produção, eu não posso operar com 100% da minha capacidade, porque eu fico sem contingência nenhuma, a menos que eu consiga essa contingência com terceiros.
Bom, recolhimento do produto, né? Aconteceu um problema, lá deu defeito, sei o que, eu tenho que recolher esse produto. Então, planos de contingência para recolhimento de produtos envolve virtualmente todas as funções da empresa. Os responsáveis pelos assuntos logísticos são responsáveis pelo canal logístico através do qual o movimento de retorno poderá ser executado. A logística está envolvida em 3 modos: responsabilizando-se pelo comitê de recolhimento, rastreando o produto e projetando o canal de retorno das mercadorias. E às vezes o nível de serviço, para ele ser mantido, tem hora que dependendo do produto que deu defeito, é mais econômico mandar outro produto do que recolher o outro, porque olha, dentro do nosso nível de serviço, até eu pegar, trazer e te levar outro, eu vou mandar outro logo e você precisa nem devolver o que está com defeito, deu descarte. Então isso acontece também para manter aquele ótimo, excelente relacionamento com o seu cliente. Muito bem, galera, essa aí então foi a nossa aula aqui falando sobre nível de serviço logístico. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, deixa lá o comentário. É importante a gente saber se pode melhorar alguma coisa ou não, que aqui a estratégia é elevar as suas competências para que você alcance o sucesso desejado. Fica um grande abraço aqui, o meu até logo do professor Luciano. Tchau, tchau.